Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Yuri Fernandes Lima, eu sou professor de Direito Animal e advogado animalista. E eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre o veganismo e o direito animal. Gostaria primeiramente de agradecer o convite do professor Rogério e agradecer a todos vocês que vão nos assistir. Bom, o que eu pretendo hoje aqui, além de, obviamente, falar um pouquinho sobre os conceitos de veganismo, alguns outros conceitos que eu vou trazer para vocês, e também relacionar o veganismo ao direito animal, é a gente pensar um pouco por que o veganismo está totalmente associado ao direito animal. Ou seja, a gente não pode falar de direito animal sem falar de veganismo, tá? A gente vai então ver alguns princípios do direito animal que vão demonstrar essa relação entre o veganismo e o direito animal, tá bom? Bom, para começar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o conceito de especismo, tá? Eu não sei se todos estão familiarizados com esse conceito, mas o especismo é uma expressão criada pelo psicólogo britânico, ainda vivo, Richard Ryder. O especismo nada mais é do que um preconceito em atitude de favorecimento dos interesses dos membros de uma espécie em detrimento dos interesses de outras espécies. Ou seja, é uma discriminação de uma espécie pela outra simplesmente pelo fato dela ser diferente. E Richard Ryder disse que esse termo veio à mente dele justamente a partir de outros termos que nós conhecemos bastante, como racismo, como machismo. E aí ele fez essa associação, não é? Então o racismo é a discriminação de uma etnia, porque nós sabemos já hoje que não existem raças humanas, a biologia já comprovou isso. Então é o preconceito de uma etnia em relação a outra, não é? Simplesmente porque ela é diferente. E geralmente em relação à etnia que é hegemônica, que é a etnia branca, né? Então os brancos discriminam os negros, discriminam orientais, por exemplo, né? E o machismo também nós conhecemos, né? A discriminação da mulher pelo homem, né? Como se a mulher fosse inferior. Então a mesma lógica, essas outras etnias são inferiores à etnia branca e a mulher é inferior ao homem. Da mesma forma, as demais espécies de animais são inferiores aos olhos do ser humano, né? Então o especismo é isso. E o especismo, portanto, está calcado no antropocentrismo, que é um outro conceito, que é a ideia de que o ser humano é o centro dos valores, dos interesses, o centro do mundo, né? Essa crença de que o homem é o centro do mundo, o centro das preocupações, dos valores, dos interesses, isso tem bases históricas muito fortes. Rapidamente aqui para falar para vocês, por exemplo, vários autores situam a noção da Bíblia, né, os ensinamentos bíblicos, como uma das origens do antropocentrismo. Afinal de contas, Deus criou o homem à imagem e semelhança sua. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus, enquanto que todas as outras espécies de animais foram criadas para nos servir, né? E aí existe um equívoco de interpretação da Bíblia, porque o ser humano interpretou no sentido de que nós devemos subjugar e utilizar os animais não humanos, quando na verdade nós devemos nos responsabilizar e cuidar das outras espécies, não é? Depois da Bíblia nós podemos falar de Aristóteles, que é um grande pensador, um grande filósofo, que até hoje é muito importante. Porém, Aristóteles tinha uma teoria que chamava a grande cadeia dos seres, segundo a qual o ser humano estava no topo dessa cadeia, né? E as demais espécies de animais estavam abaixo dele. Portanto,
deveriam servir, na mesma linha desse entendimento da Bíblia. Então nós temos a Bíblia, né, que é um livro muito importante até hoje, no mundo todo. Depois nós temos Aristóteles, que é um pensador muito importante. E depois nós temos vários outros pensadores, várias outras teorias, mas eu gosto muito de enfatizar René Descartes, que foi um pensador francês e que foi responsável pelo racionalismo, né? Ou seja, ele, a partir daquele momento, ele separou os homens dos animais não humanos pelo critério da razão. E para Descartes, os animais não humanos, eles não possuem razão, e pior, Descartes dizia que os animais não humanos são máquinas, são seres autômatos, com funcionamento similar ao de relógios, não é? Então, essa teoria de Descartes predominou por muito tempo e influenciou muitos outros filósofos, como Kant, como Rousseau, muitos filósofos e pensadores importantes. E até hoje, o cartesianismo está impregnado em todos os campos de conhecimento. É um paradigma, né, ainda vigente e impregnado que nós precisamos combater. Nós precisamos entender de onde vem essa noção antropocêntrica, né? E hoje a ciência já está muito avançada, nós sabemos que muitas espécies de animais não humanos têm uma série de atributos que nós por muito tempo consideramos como exclusivos dos humanos, como a linguagem, como a consciência, e aqui eu quero reforçar a existência da Declaração de Cambridge sobre a Consciência de 2012, que foi uma declaração firmada por 26 neurocientistas e que afirmaram que várias espécies de animais não humanos, todos os mamíferos, todas as aves e alguns outros animais, como os polvos, por exemplo, são dotados de consciência, né? Então, vejam que vários outros animais não humanos têm uma série de atributos que nós por muito tempo reputamos como exclusivos dos humanos. Bom, feita essa introdução rápida sobre a noção de antropocentrismo, que eu acho que é muito importante, nós vamos então continuar falando um pouco do especismo, né? Porque então, se o ser humano é o centro do mundo, por ter supostamente atributos que só ele tem, e por ele ter autorização de Deus e de vários pensadores importantes para subjugar as outras espécies animais, o especismo então faz todo sentido, não é? Porque a nossa espécie, a espécie humana é uma espécie, afinal de contas, diferenciada, importante, e muita gente até hoje acredita nisso, acredita que os animais estão aí para nos servir, né? E claro que é importante a gente pensar um pouco sobre o capitalismo, né? O capitalismo que surgiu como capitalismo mercantil, depois virou capitalismo industrial, e para o capitalismo tudo é mercadoria. Então, se tudo é mercadoria, vidas também são mercadorias, né? E a exploração que hoje nós temos, eu vou falar depois de alguns números aqui para vocês, a exploração que hoje nós temos de animais não humanos, algumas espécies específicas, pela indústria, né, da agropecuária, nós fazemos uma exploração maciça dos animais, né, sobretudo então bovinos, suínos, caprinos e galináceos. Nós temos uma exploração muito grande desses animais não humanos pelo ser humano, e isso tudo tem que ter um entendimento também a partir do viés do capitalismo, né? Bom, então, feito esse esclarecimento sobre o especismo, eu vou falar um pouquinho sobre o especismo seletivo. O que é o especismo seletivo, né? É como se fosse uma subcategoria do especismo, e ele é muito comum também entre nós, né? E é muito importante a gente falar dele. O especismo seletivo então, dentro dessa noção de que o ser humano é o mais importante que outras espécies de animais, dentro dessa noção nós temos outra noção, ou seja, algumas espécies de animais não humanos são mais importantes do que outras, né? Então, por exemplo, gatos e cachorros hoje, para a nossa cultura ocidental, têm mais importância do que os bovinos, os suínos e os caprinos e as aves, por exemplo, né?
Já a cultura, vamos falar da cultura chinesa especificamente, que está bastante em voga em razão da questão do coronavírus, e nós vemos aí muitas manifestações xenofóbicas, porque a China, além de comer os animais que a nossa civilização come e explora, ela come também o gato e o cachorro, que para nós são animais quase humanos, vamos dizer assim, né? Porque são animais do nosso convívio, são animais da nossa família, são animais que estão presentes na maioria dos lares brasileiros, e não só brasileiros, né? Mas de todo o Ocidente, dos Estados Unidos, de países da Europa, dos outros países da América Latina. Então, lá na China eles comem também gatos e cachorros, e também, como já é de conhecimento público e notório, atualmente eles comem uma série de animais silvestres, né? E não só comem, né? Comem é uma face da exploração, mas eles fazem uma série de outras coisas, e aí a gente então já pode ir entrando no conceito de veganismo, né? Então, o que é veganismo? Muitas pessoas acham que veganismo é uma dieta, né? Eu acabei de dizer, a China come, além de bois, porcos e frangos, come também cães e gatos, e também come morcegos e cobras e polvos, etc. Mas o veganismo não é só uma dieta alimentar, né? E aí eu gosto sempre de trazer uma expressão da professora Sônia Felipe, doutora da Universidade Federal de Santa Catarina. Recomendo desde já a leitura das suas obras, e que acompanhem também a professora Sônia nas redes sociais. Ela tem feito muitas postagens no Facebook, inclusive sobre a questão do coronavírus. É uma estudiosa muito dedicada e séria. E ela usa uma expressão que eu gosto muito, que é dietética. Por que dietética? Porque, além da dieta, há a ética, o componente da ética, né? Então, vou ler para vocês aqui rapidamente duas definições de veganismo. Veganismo é uma filosofia de vida e não um hábito alimentar. E veganismo não é uma dieta, é um posicionamento ético contra a exploração dos animais. Então, por isso que eu fiz a introdução do antropocentrismo, do especismo, para a gente poder entender que o veganismo é uma consequência. Então é uma postura ética e filosófica, né, do indivíduo no mundo contra essa exploração dos animais não humanos. Então o veganismo, ele entende o antropocentrismo, entende que o antropocentrismo está errado e entende que há o especismo, e ele opta por fazer essa postura, né, essa posição no mundo contra a exploração dos animais não humanos. Então, nesse sentido, o veganismo não é só uma dieta, porque o vegano, ele deixa de consumir os produtos de origem animal, todos e não só as carnes, né? Então os leites, os derivados dos leites, ovos, mel, e todos os outros ingredientes que possam constituir algum produto que venha a ser consumido. E isso é uma coisa muito importante. A gente precisa prestar atenção em todos os rótulos, os ingredientes dos produtos. Isso não é suficiente. Há muitos casos de empresas que sonegam informações e às vezes até mentem mesmo, né? Então é preciso sempre buscar se informar sobre os componentes dos alimentos. Bom, mas e além dos alimentos, né? Se o veganismo é contra a exploração dos animais, então aí a gente abrange uma gama muito grande de atividades. Eu posso citar para vocês alguns exemplos. Vestuário, né? O veganismo é contra a utilização, por exemplo, de couro, de seda, de lã. Por quê? São produtos que são originados da exploração dos animais não humanos, tá? Produtos testados em animais, né? Então, por exemplo, maquiagens, né? As mulheres precisam prestar atenção, porque muitas maquiagens são testadas em animais, né? O rímel, o lápis de olho, né? Para aquilo não agredir o olho do ser humano, ele antes foi testado no olho de um animal. O batom, né? E assim por diante. Produtos de limpeza,
das casas, produtos de higiene pessoal, shampoo, sabonete, desodorante, sabão em pó, sabão líquido, desinfetante, enfim, todos os produtos que nós utilizamos nas nossas casas, né, para fazer a limpeza diária, para fazer a higiene pessoal. Por que o vegano não consome esses produtos? Porque eles não têm ingredientes de origem animal, mas eles foram testados em animais. Então eles utilizaram a exploração dos animais. Não é? Outro exemplo, empresas que patrocinam eventos que exploram os animais, como rodeios, como vaquejadas, etc. Né? Então, tudo isso faz parte do veganismo. Como o veganismo é uma postura no mundo de ser contra a exploração dos animais, então tudo que de alguma forma explorou algum animal em toda a sua cadeia de produção, teve a exploração de algum animal, aquilo não é consumido pelo vegano, né? Aí a gente tem uma série de conceitos, né? Por exemplo, o vegetarianismo e o vegetarianismo estrito, né? O vegetariano ou vegetarianismo é aquele que consome alguns produtos de origem animal, mas não consomem carne, né? Então não comem carne, mas tomam leite, comem queijo, comem mel e assim por diante. O vegetarianismo estrito é o não consumo de alimentos de origem animal, incluindo leites, ovos e mel, porém não é o vegano que abrange tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Eu tenho aqui algumas frases que eu vou ler para vocês rapidamente de vários pensadores que ao longo do tempo refletiram sobre essa questão. Então, Pitágoras, que foi um dos filósofos gregos que era vegetariano, né? Que horror é meter entranhas em entranhas, engordar um corpo com outro corpo, viver da morte de seres vivos. Buda, todos conhecem. Feliz seria a terra se todos os seres estivessem unidos pelos laços da benevolência e só se alimentassem de alimentos puros, sem derrame de sangue. Os dourados grãos que nascem para todos dariam para alimentar e dar fartura ao mundo. Thomas Edison. A não violência leva-nos aos mais altos conceitos da ética, o objetivo de toda a evolução. Até pararmos de prejudicar todos os outros seres do planeta, nós continuaremos selvagens. Ele fala aqui da não violência, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, tá? Leonardo da Vinci. Haverá um tempo em que os seres humanos julgarão a matança de um animal inocente da mesma forma como hoje se julga o assassino de um homem. Albert Einstein. Se um homem almeja uma vida íntegra, seu primeiro ato de abstinência é não ferir os animais. Bhagavad Gita, que não é uma pessoa, é um livro. Quem vive na luz da verdade vê Deus em todos os seres. Olha que concepção diferente da concepção advinda do antropocentrismo. Aí nós temos aqui uma pessoa contemporânea, Natalie Portman, que é uma atriz, não é? Por que vegano? Há certas coisas sobre as quais nós podemos ter opiniões diferentes, mas há outras, como torturar animais, que simplesmente são erradas. Johnny Depp. Se você não gosta de ver fotos de violência contra animais sendo publicadas, você precisa ajudar a parar com a violência, não com as fotos. Joaquin Phoenix, que ficou bem mais conhecido agora, recentemente, com o prêmio do Oscar em razão da atuação no filme Coringa. O melhor presente que me foi dado nessa vida foi usar minha voz pelos que não podem falar. Nina Rosa, ativista muito importante de São Paulo. Quem não a conhece, pesquisem o trabalho dela e toda a produção que o Instituto Nina Rosa já fez. Nos frigoríficos é muito triste ver o pavor que os animais sentem. Eles sabem que alguma coisa ruim vai acontecer e tentam fugir daquilo. Eles verbalizam, choram, gritam muito alto. É muito triste. Há uma expressão que eu quero trazer para vocês, que pode, à primeira vista, parecer um pouco polêmica, que é holocausto animal.
Essa expressão ela foi cunhada por Isaac Singer, um judeu que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1978. Por que essa expressão? Porque ela, de alguma forma, compara o Holocausto que foi feito pela Alemanha nazista contra os judeus com o que hoje a sociedade global faz contra os animais não humanos, especificamente algumas espécies, né? Então aqui eu trago alguns números chocantes para vocês do Brasil, números de 2018 segundo o IBGE. Então em 2018 o Brasil matou mais de 5,77 bilhões de animais para consumo. No total não estão incluídas todas as espécies mortas para consumo por ano, mas somente bovinos, suínos e frangos, de acordo com o IBGE. Aí tem uma série de outros números, né, por estado, por espécie. Foi feita uma pesquisa que eu acho muito importante eu falar para vocês, pela World Animal Protection. 2 em cada 3 brasileiros declaram desconhecer a forma como se cria os animais cuja carne é por eles consumida. Isso equivale a 66% dos respondentes. Então, pessoal, eu aconselho fortemente que todos que assistam a esse vídeo procurem. Se vocês nunca viram vídeos, fotos, nunca leram a respeito, se informem. É importante, em primeiro lugar, a informação para que cada um possa tomar a decisão que julgar mais acertada, né? Mas a gente precisa ter informação. É muito grave esse número, né? A maioria das pessoas simplesmente desconhece a forma como aqueles animais foram criados, tá? Aqui tem um outro número muito grave, e até agora eu também só falei de animais terrestres, né? Mas a gente não pode esquecer dos peixes e de todos os outros animais aquáticos que acabam sofrendo em decorrência da pesca. Então vejam aqui, em 2048 não haverá mais peixes comestíveis no mar. Em média, 90 a 100 milhões de toneladas de peixes são extraídas de nossos oceanos a cada ano, né? Para cada 0,45 kg de peixe capturado, até 1,81 kg de espécies marinhas não intencionais são capturadas e descartadas. Por quê? Não sei se todos sabem, mas a pesca industrial é a chamada pesca de arrastão. Então são jogadas enormes redes nos mares, nos oceanos, e essas redes arrastam tudo que tiver ali, tá? Então com os peixes, que é o que a indústria quer capturar, ela acaba capturando uma série de outros animais. Então aqui tem outro dado espantoso. 650 mil baleias, golfinhos e focas e 40 a 50 milhões de tubarões são mortos a cada ano em razão da pesca, né? Fora as tartarugas e fora todos os outros animais marinhos, tá? Eu tenho algumas fotos aqui. Eu queria rapidamente recomendar alguns documentários para vocês, tá? O primeiro deles é o Earthlings, ou Terráqueos, em tradução. Foi o primeiro documentário que eu assisti sobre o assunto, e foi um documentário crucial. A Carne é Fraca, que foi produzido pelo Instituto Nina Rosa, que eu mencionei para vocês há pouco. Cowspiracy e Dominion, que são documentários mais recentes, tá? E há uma série de outros documentários hoje disponíveis na Netflix, no YouTube. Então é muito fácil, é muito acessível a informação, tá? Então eu recomendo que vocês acessem. Para finalizar a nossa aula, eu quero falar sobre alguns princípios do direito animal, para a gente então amarrar essa relação entre o veganismo e o direito animal, tá? Bom, o primeiro princípio é o princípio da dignidade animal. É muito importante esse princípio, tá? Para os estudiosos do direito animal e mesmo para todos conhecerem. E aí vocês vão ver a relação intrínseca entre esse e os outros princípios que eu vou mencionar com o veganismo. Então eu vou ler aqui um trecho do professor Vicente de Paula Ataíde Júnior, que é um dos grandes expoentes hoje do direito animal no Brasil.
ele diz assim: no Brasil, esse princípio da dignidade animal dimana do dispositivo constitucional que proíbe a crueldade contra animais, assentando que os animais também interessam por si mesmos, a despeito da sua relevância ecológica, não podendo ser reduzidos ao status de coisas, nem serem objetos da livre ou ilimitada disposição da vontade humana. É do princípio da dignidade animal que emana para a União o mandado de criminalização dos maus tratos a animais, hoje cumprido em parte pelo artigo 32 da Lei 9.605 de 1998, que é a Lei de Crimes Ambientais. E qual é esse dispositivo constitucional que o professor Vicente menciona? É o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque esse dispositivo constitucional, ele veda práticas que submetam os animais à crueldade. E quando o Constituinte assim dispôs, o que ele estava pretendendo? Justamente preservar a dignidade do animal enquanto indivíduo, enquanto ser senciente, consciente, com interesses próprios, com dignidade, portanto. A nossa Constituição não fala só sobre a dignidade da pessoa humana, fala da dignidade do animal não humano aqui no artigo 225. Então, gente, essa noção é muito importante, é a base do direito animal, da causa animal, do veganismo, tá? Se o animal não humano, enquanto indivíduo, tem dignidade, como que a gente pode ser antropocêntrico e especista? Não, o animal importa. Cada indivíduo, cada porco, cada galinha, cada boi, cada peixe, cada animal de todas as espécies que existem, eles importam por si. Então nós devemos respeitar isso. Tá? O segundo princípio é o princípio da universalidade. Olha que importante esse princípio. Tá? Porque esse princípio ele vai combater o especismo seletivo que a gente falou. Né? O princípio da universalidade, também vou ler aqui um trecho do professor Vicente, o direito animal brasileiro é universal, porque a Constituição não distingue quais espécies animais estão postas a salvo de práticas cruéis, como também o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais não distingue as espécies animais que podem ser vítimas do crime de maus tratos. De maneira que a proteção constitucional é legal, constitucional e legal é universal. Todos os animais são sujeitos do direito fundamental à existência digna. Com isso, o princípio da universalidade quer promover a erradicação do especismo elitista, ou seja, das formas de preconceito e de discriminação pela espécie, mas que são dirigidas a todos, são dirigidas não a todas, mas a apenas algumas das espécies animais. E aí, com relação ao princípio da universalidade, tem o princípio do antiespecismo, que é um princípio do direito animal. O princípio da não violência, ou ahimsa, né? E o princípio do veganismo. E também eu coloco aqui o princípio do antiespecismo seletivo, ou seja, são todos princípios que estão intrinsecamente ligados, né? E que todos eles têm total relação com o veganismo. Né? Porque se o veganismo é uma postura ética contra a exploração de todas as espécies de animais, né? E o direito animal tem como base o princípio da dignidade animal, da universalidade, do antiespecismo e do antiespecismo seletivo, da não violência e do veganismo, não é? Tá tudo totalmente interrelacionado. E o último princípio que eu queria destacar para vocês é o princípio da igual consideração de interesses, né? Que é um princípio criado por Peter Singer, que é o autor do livro Libertação Animal, que é um livro de leitura obrigatória para todos que têm interesse pelo assunto. Um livro muito importante, muito interessante, muito robusto em termos de conhecimento, em termos de informação. E Peter Singer, então, diz que os interesses, tanto dos seres humanos quanto dos animais não humanos, têm que ser considerados da mesma forma. Né? Então, por isso que esse princípio também está relacionado ao veganismo, porque o veganismo parte justamente desse pressuposto, né? De que a gente tem que considerar os interesses de todos os animais enquanto indivíduos com dignidade, com interesses próprios. Tá? Então o veganismo é contra toda e qualquer forma de exploração animal que vai justamente contra todos esses princípios. Bom, eu espero ter de forma
breve, mas ter abordado o assunto de maneira suficiente para que vocês tenham uma primeira ideia, né, do tema. E eu estou à disposição para qualquer dúvida, fico à disposição para enviar links, material, textos, bibliografia, documentários, enfim, o que eu puder ajudar, estou à disposição e espero que façam uma boa reflexão. Um abraço.